porque a gente, hoje em dia, a gente recebe muita indicação. Muita indicação. Isso que até ajuda, porque às vezes a gente não vai conhecer tudo. Não conhece. E aí a gente chegou numa hora que a gente falou, isso que o Matheus falou, né? Vamos começar a filtrar melhor, ver se a pessoa realmente tá empenhada naquilo, tá trampando, tá movimentando. Se a pessoa tem uma história legal de como começou a fazer o negócio, ou o que seja, né? Sim. E hoje em dia a gente chama já mais a galera que a gente sabe que vai levar um conteúdo, e aquilo também que você falou, né? Da inspiração. Sim. Porque serve mais pra gente do que, às vezes, pro público. Com certeza. Se vocês não estiverem curtindo o papo, acabou. Tá ligado? A gente chama a pessoa e espera que a pessoa passe pra gente uma inspiração também, uma história de vida. Sim. Pô, principalmente quando é pessoas mais velhas, né? Pra caramba. Pra gente que é novo. Que no caso de vocês é quase todo mundo. Infelizmente. Mas a gente acha muito legal quando a galera vai e compartilha a história realmente, como ralou, como o pessoal se emociona, cara, eu fico... Falei, a pessoa tá tão confortável, entrou tão num assunto que a pessoa tá se emocionando na minha frente, cara. Pô, eu sou daqueles que se você começar a chorar, que eu vou chorar junto, velho. Eu não choro pra caralho. Eu não consigo, velho. Já teve papo aqui que ficou na garganta, Nossa. Porque assim, sério. Eu já falo às vezes para alguns convidados, saber o que a pessoa já tem, legal. O cara às vezes tem uma loja, várias lojas, já tem um império construído, todo mundo já tá vendo. Mas o que ele fez para chegar lá? Como que começou? Sabe? Que nem a gente recebeu o pessoal do Troiano e a gente brinca que só tem a rede Troiano hoje por conta de uma lata de sardinha. Mas para entender a história, você tem que ouvir ele contando tudo aquilo. Eu falei, porra, velho, isso para mim não tem preço. Né? Não é porque, é o Troiano que veio aqui. Não é isso, cara. Mas é toda a trajetória que é legal. Saber de onde veio, onde começou, o porquê. Onde eles estão. Onde quase deu merda e não foi pra frente. Exato. Saber o que eles têm hoje, ver onde eles estão, tá todo mundo vendo. Mas eu quero saber lá atrás. E a galera gosta de ver os perrengues. Gosta de ver... Sim. Gosto de ouvir a história das pessoas se fudendo, literalmente. É porque você se identifica em alguns momentos. Eu também me fudi por causa disso, eu passei por esse problema. E aí, às vezes, quando você se depara com algum problema, fala, fulano também passou, conseguiu superar por conta disso ou dessa maneira. Você tem sempre uma referência, né? Eu, particularmente, acho muito bacana. E quando o convidado vai lá, vocês dão uma estudada nele, assim, tipo assim, as perguntas que vão fazer, alguma coisa ou não? Não, a pauta é tudo do zero. Não, a gente obviamente dá uma olhada no que a pessoa faz, ou pra onde já foi. E aí, quando não tem Instagram? aí fica... Mas não, pior que a gente se vira bem no momento. Eu chego lá, eu falo, acho que eu sei 3 perguntas que eu vou fazer. De resto, vai tudo na hora. Onde que ela solta alguma coisa, eu já pesco aquilo lá e já jogo na próxima pergunta. Hoje em dia tá sendo, assim, mais difícil de ter convidados que não têm a rede social, Instagram e tal. Então a gente acaba dando uma olhada ali e ver, a pessoa já foi pra esse lugar, que interessante e tal, a pessoa faz isso. Eu também, às vezes vou ali preparar 2 perguntas ali. E vocês estudam também? Olha, no começo eu era muito insegura, então eu pesquisava assim o máximo que eu podia. Você começa a seguir a pessoa, você tem ideia do que ela vai fazer. Porque geralmente quando vem, é meio que atrelado à profissão ou ao trabalho, assim, de alguma maneira ligado ao trabalho dela. Sim. Então eu me preocupo mais em saber do que se trata aquele trabalho, do que às vezes em relação à pessoa, porque aqui ela vai estar contando, né? Eu não tenho, entre aspas, obrigação para saber. Por isso que eu gosto de falar, não é entrevista, não sou imprensa, não sou jornalista, não é minha área. Eu quero sentar e conversar, quero te conhecer. Mas às vezes quem tá assistindo e acha que é entrevista, pode levar mal, falar, esse cara nem soube fazer tal pergunta, mas aí pau no cu dele e vai pro canal. Concordo. Vai procurar outra aí, vai lá no The Noite, vai assistir lá. Lá é entrevista. Mas aí que tá, a entrevista é isso, você faz um puta de um briefing, o cara fica passando 3-4 horas o conteúdo para uma pessoa e chega pro apresentador tudo esmiuçado. Porque na televisão, você tem tempo. Também. É muito caro o tempo. Então o cara tem que fazer, o Danilo Gentili vai fazer o de noite. Pô, tem 45 minutos. Ele tem que render os 45 minutos. Cara, se durar aqui 10 minutos ou 10 horas, pra mim tanto faz. E ele quer uma resposta rápida, ele não quer que você conta toda a história. Eu confesso até que eu gostava muito de talk show, tá? O próprio The Noite eu assisti muito antigamente. Também. Mas depois que eu comecei a consumir muito podcast... E fazer também. Eu não consigo, eu acho estranho, porque... É engessado. Não deixa a pessoa falar, Tipo assim, o cara tá começando a desenvolver a pergunta ali, aí tipo, corta, vai pra outra pergunta totalmente... Cara, não, ele ia falar um bagulho da hora ali. Mas é o formato televisão, cara. Sim. Eles têm porque eles não têm tempo, né? É tempo curto. E infelizmente eles não têm o que fazer. E
que você vê o próprio Danilo comentando muitas vezes em podcast. Falar, chega pra mim e tudo esmiuçado, porque não tenho o que fazer. Eu tenho aquele tempo pra fazer, tem que fazer render. E lá sim o pessoal vai se divulgar, né? Então o cara conta uma curiosidade ou outra e fala, meu show, meu não sei o que, não sei o que. É, coisa rápida mesmo. Né? Não, e eu montei um podcast e não escuto mais podcast. Nunca mais? Porque eu não tenho tempo de escutar mais. É ela que faz os cortes, por Entendeu? exemplo. E aí eu não Ela aguento se escutou mais. nosso. Entendo. Então, e aí eu fico escutando. Tem dia que eu falo assim, marido, o quê? Eu não aguento ouvir minha voz mais. Eu só fiz uma experiência só de cortar. Uma não, eu fiz acho que uns 3 vídeos. Eu assisti e eu cortar. Nunca mais. Faz todo dia. Eu falei, se eu escutar minha voz mais uma vez, eu não São falo quantos mais. episódios? 200 e quantos? 228. Eu não aguento Nossa, mais. nossa, E no começo, vocês não têm parabéns, noção. Os tá de 20 parabéns. primeiros, sabe o que É difícil. acontecia com os 20 primeiros? Acabava o podcast aqui, eu já ia assistir porque eu falava assim, Nossa, deixa eu ver se eu não que falei gênio. alguma merda. Doido. Eu devo ter feito alguma coisa Ela errada. tinha essa preocupação também. É, entendeu? Os cortes é uma coisa que a gente acaba deixando bastante a desejar. É uma coisa É que difícil Ai, fazer. enjoa, É difícil. cara, enjoa. Mas assim, hoje em dia, por exemplo, a gente tem um pessoal a mais né, na equipe, né? A galera que ajuda a gente. Aí a pessoa pega, assiste o vídeo. Acha uma coisa legal, ela faz. Separa as minutagens, aí manda pra mim, eu só sei ali o minuto, Puta, corta. isso já é Vejo na roda. se o começo ali tá legal, o finalzinho, pô, já edito e mando. Eu que tava fazendo essa parte. Que o problema não é fazer Sim. o corte, é assistir e saber quando Então, que é. Aí eu ia lá, pô, começou o assunto, já coloca um minuto aqui. Vamos lá, ver se vai desenrolar. Não desenrolou. Apaga esse minuto, coloca outro. É, E sim, aquilo, e você tenso. enjoa de ficar escutando você mesmo. É, todo e dia. às vezes assim, ó, se o podcast durar 2 horas, então no mínimo você vai ficar ali 2 horas. Aí você faz um vídeo de 3 minutos, e aí ninguém curte, ninguém compartilha, aí Então, ninguém faz cara, nada, e aí você fica acompanhando, E porque nem são sempre o seus que é legal pra você é legal pros outros. Então, é muito difícil de decifrar qual que vai ser o corte interessante pra pessoa que vai assistir. Sim. Porque pra mim, mesmo hoje em dia, tendo uma minutagem certinha ali, eu às vezes escuto ali e falo... Tipo assim... A pessoa me mandou o corte e é interessante para as pessoas assistir. Mas eu falo, mano, eu falei um negocinho antes, ou o convidado falou um negocinho antes que também achei legal. Começa a aumentar. Aí se eu for fazer isso, aí acaba ficando aqueles cortes gigantes, 10 minutos. Aí eu já falo, eu vou só ver o comecinho ali, ver se dá pra começar legal Mas, o corte. Mas tem público pra tudo, cara. A gente faz corte de 3, 5, 10, 15, 20. Sim. E sim, tem público. E teve uma época que o João até chegou pra mim e falou assim, Mário, faz cortes menores. Aí eu falei assim, você viu qual que foi o nosso corte que mais bombou? Ele não, o de 22 minutos. Cara, é muito comprido, 22 minutos. Aí vídeo, né? ele Muito falou sim. assim, aí ele pegou e falou assim, agora o Instagram não deixa colocar, né, mais de 22, Obrigado, Instagram, mais beijo. de 15. Então, meu limite, eu tô no limite, entendeu? Dá um limite aí. Amo Instagram. Aí, o que acontece? Aí eu falei assim, João, você não assiste série de meia hora, 45 minutos? Se o assunto for bom, não importa o tempo. Sim, Entendeu? eu concordo. Então, assim, eu tento às vezes fazer de 3 minutos, mas eu não consigo, porque eu fico presa. Aí eu falei assim, se eu que já falei, eu escutei, tô escutando de novo, eu tô presa no assunto, alguém vai estar preso no assunto. Entendeu? Mas hoje em dia, vocês... o mesmo corte vai pra todas as plataformas? Que cabe, De acordo sim, com o tempo, né? De acordo com o tempo. Então, Um desses de 22 minutos não cabe no TikTok. Não, lá não. lá é só Então, os reelzinhos só. porque né? Quando eu tem consigo o de 3, aí, tipo, dá 3h40. Aí eu corto no 3 pra pôr no TikTok. Aí, quando passa de 3, esquece TikTok. Aí é só YouTube, Facebook e Instagram. Né, marido? Só. Aí, às vezes, eu faço um de 1 minuto. Mas eu coloco em outro formato pra se tornar Reels. Eu falo, não, isso daqui deu uma frase de efeito muito top. Tem convidado que vem parecendo uma metralhadora, né? Esse cara é bem preparado. aquela frase é o título. Não, mas Isso, aí tem eu cara que pego. vem, tipo assim, meia hora de podcast, o cara já mandou 8 frases. Esse... Vocês já pegaram aquele... O cara que é o coach, que vem aqui e fala, não, você tem que acordar cedo, tem não sei o quê. bastante. Não, assim, Eu acho que a gente acho que não. acho Você que- acha que teve? Não como metralhadora, mas sempre com Não. alguma coisa, assim. Querendo passar uma mensagem. Tem. sempre tem. Não, já A frase teve, pronta. já teve pessoas assim, que ela fala uma coisa e faz outra. Isso também teve.
É isso, entendeu? Mas aí a frase de efeito, às vezes, é aquela coisa que serviu pra mim. Aí ainda quando você não conhece nada da pessoa, a pessoa falou ali, não, beleza, pode ser verdade. Mas quando você meio que conhece ali, aí não, você mas, fala, mas tem mano, pessoa que ela começa o podcast de uma maneira, ela já tá se contradizendo no final. É isso que eu quis dizer. Teve um, no que a gente tá falando de Pra mim corte. é beleza, pra mim é bate-papo, quem passa vergonha é ele. Teve um corte. A Teve gente um corte. tá só aqui pra perguntar, pra cutucar conversar, ali, né? quer conversar, tamo aí, de boa. Teve um corte que eu me superei. Que eu peguei 5 minutos e tornei ele em 1 minuto. E sem distorcer o que a pessoa falava. Uhum. E aí eu fiquei doente por 1 mês. Por quê? As Como pessoas. assim? Eu falei assim, eu vou pôr, vai bombar. Deu engajamento, bombou, tal, não sei o quê. Mas você fica tão feliz que você fez um milagre. E aí eu ficava assim, olha o tanto de visualização, só que não tem curtidas. Aí eu falei assim, aí eu comecei a me ver. Eu curto as coisas que eu assisto. Nem sempre, né? Não. Entendeu? A gente não tem esse hábito. Então, assim, ali foi minha virada de chave.